Ontem eu compartilhei um texto e esse versículo foi lido, mas eu não me ative a ele porque o foco era outro. Mas ele ficou martelando na minha mente desde ontem. Eu quero falar um pouquinho sobre ele com vocês hoje, porque ele foi até uma resposta para mim de um comportamento que eu tenho, que às vezes eu me perguntava se era bom ou se era ruim. Esse é o versículo 15 que está no capítulo 33 de Isaías. Ele que estará diante do Senhor, que anda em justiça, fala o que é reto, despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Principalmente essa parte final de fechar os ouvidos, de tapar os ouvidos e fechar os olhos, ela ficou martelando para mim e eu comecei a meditar e Deus começou a me responder nas minhas questões sobre isso. Eu não suporto noticiários sobre violência, eu não suporto olhar sangue, eu não suporto ver o mal, ver nenhum tipo de violência, ainda que seja uma violência praticada contra um bandido, eu não suporto ver. Quando aparecem essas cenas ou em qualquer tipo de rede, de canal, eu tiro na hora, eu falo, não quero ver isso. E outra coisa curiosa que acontece comigo, eu não suporto ouvir pessoas que eu percebo que estão sendo instrumentos do mal, que estão falando mentira, que estão falando palavras arrogantes, que são pessoas que praticam desprezo contra o seu semelhante. Eu não consigo ouvir. Então eu tinha essa pergunta para Deus, ai Senhor, será que é alguma falha, algum desvio, né, de comportamento da minha parte, não querer ver certas coisas, não querer ouvir certas pessoas? E aí esse versículo respondeu para mim, de fechar os olhos para não ver o mal, tapar os ouvidos para não ouvir de homicídio. Eu não suporto ver nenhuma cena de violência. Então, o que eu aprendi com isso? Que Deus está falando que nós não temos que dar ibope para o mal. Você tem que se importar com quem está sofrendo com aquele homicídio e não ficar se torturando, olhando aquele sangue, aquele corpo mutilado muitas vezes ali. Então é sobre isso. E a resposta, eu fui buscar uma resposta bem profunda para isso, para eu poder compreender. E eu fui buscar na Bíblia qual foi a reação de Jesus ao saber que João Batista, o maior profeta que ele disse que nasceu de mulher, que não haveria nenhum depois dele, foi decapitado. Quando aconteceu isso, sepultaram o corpo dele e daí foram contar para Jesus. E sabe qual foi a reação de Jesus? Ele pegou um barquinho e foi para o deserto, se isolou com Deus. E aí, quando ele foi para esse deserto, as pessoas viram, a multidão viu para onde ele foi e foram a pé seguir para tentar se aproximar dele. E aí, quando ele volta desse silêncio dele, desse recolhimento com Deus, ele encontra uma multidão aguardando por ele. E ele começa a pregar, a ensinar essas pessoas. E aí é neste momento que acontece o maior milagre, né, de multiplicação, que foi quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar essa multidão que estava faminta no deserto, retirado com ele. Então, o que Jesus nos ensina aqui? Que você tem que dar atenção para a necessidade de quem está vivo, que importa quem está vivo, não importa você dar atenção para o homicídio, para a violência, para o mal, para aquilo que ficam falando. Eu detesto esses noticiários que eu considero sensacionalistas, que ficam martelando, trazendo aquelas imagens o tempo todo. Gente, eu tenho pavor, sempre tive pavor de tudo isso. E hoje eu vejo que eu estou alinhada com a palavra. Então é sobre isso, é sobre não dar ibope para Satanás com a violência, com o mal que ele pratica, que ele comete contra os seres humanos. Então é sobre isso, e é sobre você saber que Deus quer a tua atenção focada naquilo que é bom no Senhor. Se isole com Deus, não fique alimentando o teu cérebro com as falácias do mal, com as cenas de violência, mas se isole com Deus, busque a Deus, olhe para Deus.
né, nessa hora. Esse é o aprendizado que eu pude absorver. A violência está tomando conta, a maldade está tomando conta, mas existe um lugar de refúgio para nós em Deus. Amém?